Programa não recomendado para menores de 10 anos. E nós estamos aqui no programa Mais Saúde, nos deliciando literalmente com a palavra de Deus. No primeiro capítulo, onde tudo começa, e onde eu falo do título do meu livro, Intestino. Onde tudo começa e não onde tudo termina. É interessante, né, que a gente vai, assim, associando tantas coisas. E o Padre Joãozinho aqui nos dando uma bênção dessa aula, fazendo com que cada dia nós meditemos sobre o que foi que Deus fez. E que se nós obedecêssemos, né? O princípio, o fundamento está aí no primeiro capítulo. Nos programas anteriores a gente viu o domingo de Deus, o primeiro dia da criação, a segunda-feira de Deus, em que ele cria a água, e separa o mar da terra, e daí na terra ele faz um jardim e planta frutas, e planta verdura, faz uma horta, legumes e frutas. É uma horta, Deus já no terceiro dia. Aí começa lá, no quarto dia, no versículo 14, eu vou ler aqui. Então Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo. Entra um elemento novo agora. O tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes luzeiros. O maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E também fez as estrelas e colocou-as no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite, separassem a luz das trevas, e Deus viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã, e foi o quarto dia. Interessante que o dia bíblico não é como o nosso, que começa meia-noite. Você percebeu aqui que tem um reloginho? Nós temos uma convenção de que o dia começa meia-noite, aí o dia começa de noite. A gente acha que isso é normal, mas é absurdo. Absurdo. O dia começa de noite. Na Bíblia e na liturgia também, o dia começa quando surge a lua. Então é à tarde. Olha. E depois, o dia começa e termina no entardecer. Tanto que nós celebramos a vigília pascal. Antes da Páscoa, Jesus ressuscita na madrugada de domingo. Então, o dia litúrgico ele vai da véspera até a véspera. Isso foi um problema na vida da minha mãe, porque a minha avó sempre quis ter uma filha chamada Maria da Glória, nascida no dia 15 de agosto. E ela calculou para que nascesse nesse dia. E acontece que ela começou a sentir as dores de parto no dia 14. Ai, meu Deus! E foi segurando até pertinho da meia-noite, e a menina, muito apressada, minha mãe apressada, nasceu. Quando ela voltou, foi parto normal, quando ela voltou, perguntou para o meu avô, que chamava João, por isso meu nome é João: João, que hora a Glorinha nasceu? Ela nasceu 15 para meia-noite. Não, ela disse: então faz favor, João, vai no cartório para registrar ela no dia 15. Ele falou: já registrei no dia 14. A minha avó nunca contou, minha mãe sempre achou que tinha nascido no dia 15, festejava aniversário, até hoje festeja o aniversário no dia 15, até que um dia ela descobriu, lá olhando o documento, que tinha nascido no dia 14, ficou frustrada. E esse ano é interessante que o dia 14 cai no domingo, então não pode ter véspera solene, porque 14 já é 15. Liturgicamente, porque é à tarde e amanhã. Ela não tinha lido o primeiro capítulo da Bíblia. Aí um dia teve um filho teólogo, eu cheguei: mãe, mas a mãe nasceu na Assunção, só que foi na vigília, que é lindo, nasceu no entardecer, na noite, né? Agora é interessante que Deus cria, ele nem fala sol, não é? Ele fala um luzeiro. Tem uma ironia aqui, sabe, Gisela? Uma ironia do poeta. Porque imagina, ele estava lá na Babilônia, onde se cultuava o deus Sol, não é? E
eles tinham o Deus criador, né? E aí o poeta diz assim, Deus cria a luz, que vem de Deus, a luz vem de Deus, e o sol? O sol é uma lampadinha, é um luzeiro, e tem outra lampadinha da noite que é a lua. São dois abajures que Deus criou aí, como que para dizer, a luz mesmo vem de Deus. E o sol é um reflexo da luz de Deus. Ou seja, aquilo que é vida não vem necessariamente só do sol como energia vital, mas de Deus. Então Deus é a verdadeira luz. Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo. E tem um texto que diz assim, Jesus é o sol nascente e a luz do alto que veio nos visitar. Agora não tem dúvida que a questão do tempo é também muito importante. E por falar em tempo, nesse dia está muito claro que Deus criou as estações do ano. Então, olha que bonito. Então, uma das coisas que hoje nós não estamos fazendo, nós comemos as mesmas coisas o ano inteiro. Isso não é normal para o nosso organismo. Primeiro que eu defendo muito que cada bioma aqui do Brasil, né, cada região, deveria se alimentar das plantas alimentícias não convencionais, que são as punks, né, que a gente olha, parece que é mato, mas aquilo é uma barbaridade de nutrição. Por exemplo, a Ora Pronobis. Sim. É uma punk, que é uma planta alimentícia não convencional. Padre, ela é considerada a carne vegetal. 100 gramas de Ora Pronobis, que depois quando a gente refoga, ela dá plenamente para nós comermos 50 gramas no almoço e 50 gramas no jantar, ela equivale a carne normal, aí, bovina, por exemplo, inclusive no ferro, porque o grande problema do vegetal é a biodisponibilidade de ferro. Mas isso para dizer que cada local tem que comer aquilo que está sendo produzido naquele solo, para aquele momento, porque é para aquelas necessidades. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O nosso tempo é super limitado, vamos ter que fazer muitos programas desse tipo. É a questão do fast food, né? É comer rápido, né? E aí já come com um refrigerante, sei lá, qualquer coisa que vai digerir, empurrar. Essa questão do tempo da alimentação, tempo da mastigação, e eu vivi na Itália, né? Num tempo em que o nosso almoço durava 1 hora. Quando eu cheguei lá, eu não sabia mais o que fazer, porque em 10 minutos eu tinha comido. Eu tinha comido todo o almoço. E aí o italiano ainda conversava, e era proibido sair antes de 1 hora. O reitor rezava a oração no final. Olha... Né? Eu não sei se continua assim, né? Também na Itália tem seu fast food, mas como é que é? O europeu, ele ainda procura preservar certas coisas assim. Por exemplo, por que nós temos tanto problema com a farinha de trigo nossa aqui? Porque o trigo pan-americano, ele sofreu um melhoramento genético. O melhoramento genético a natureza faz sozinha, mas pimenta adora trocar material genético. Mas é assim, eu tenho uma pimenteira aqui, outra aqui, as duas conversam, sai uma terceira, mas é uma vizinha da outra. Se vocês assistirem um documentário que até foi feito com meus professores nos Estados Unidos, lá do Instituto de Medicina Funcional, vocês vão assistir a verdade sobre o trigo e vão entender que quando o homem põe a mão, eu lembro sempre do Padre Léo, porque o encardido está por perto. E aí vocês vão entender por que o trigo pan-americano, quando você come, faz tão mal. Por que eu vou para a Europa, eu como pão e não passo mal? Primeiro, o trigo não foi modificado, não tem 20 vezes mais glúten. Segundo, eles respeitam o tempo de fermentação de 24 horas. O que virou chique, pão quente, gente, isso não é natural. O pão tem que amadurecer, ele tem que fazer aquele levantamento, aquela fermentação, porque naquela fermentação, o que está ocorrendo? A quebra do glúten. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Aliás, o Eclesiástico vai dizer, tudo tem um tempo nessa vida, né? Pois é. E nosso programa, infelizmente, tem o tempo também. Mas Deus viu que tudo era bom.